quando falamos em deixar para fazer depois, inevitavelmente pensamos: seria isso procrastinação? Esse hábito, frequentemente ligado ao medo ou à insegurança, surge sem que percebamos. Começamos a criar desculpas, acreditamos ter muito tempo de sobra e focamos em entretenimento imediato. Com isso, nossas tarefas ficam acumuladas e os prazos apertam. Empurrar com a barriga suas obrigações não representa pura preguiça. Em muitos casos, há um profundo receio de enfrentar desafios. Pessoas que temem fracassar encontram motivos para adiar. Paradoxalmente, podem também temer o sucesso. Assim, criam esse ciclo. A ansiedade e a culpa passam a acompanhar sempre. Falta de organização alimenta esse costume. Quem prefere adiar o inevitável acaba sem prazos definidos. Quando as datas se aproximam, o estresse explode. A ineficiência cresce, prejudicando projetos e sobrecarregando o emocional. A vida moderna oferece inúmeras distrações, tornando fácil adiar obrigações e abraçar entretenimento imediato. Muitos relacionam esse fenômeno a traços de personalidade, mas qualquer um pode cair nesse padrão. Entender as raízes emocionais ajuda a romper o círculo. Medo de falhar, perfeccionismo e insegurança lideram as causas. Se a procrastinação surge, busque estratégias para recuperar o foco antes que tudo vire um grande problema realmente. O cérebro humano ama recompensas imediatas, preferindo redes sociais ou filmes a tarefas complexas. Quando adiamos obrigações, sentimos alívio temporário. Só que a pressão cresce ao longo do tempo. Ficar enrolando prejudica tanto a produtividade quanto a saúde mental, aproximando-se, em essência, daquele conceito chamado procrastinação. Atenção, pois, para superar esse padrão, um bom passo é montar um planejamento consistente. Elaborar listas de tarefas e determinar prazos reais pode conter a vontade de evitar uma obrigação. Quando tudo fica visível no papel, diminui realmente a margem para desculpas. A procrastinação se alimenta justamente da ausência de organização palpável. Alguns acusam o tempo escasso de forçar adiamentos, mas a prioridade define nossas ações. Se a tarefa não nos motiva, postergamos. Contudo, se for essencial, precisamos agir com disciplina. Saber recusar distrações é fundamental. Podemos decidir lutar contra esse impulso e retomar realmente o controle diário. Muitos métodos ajudam a evitar adiar o que precisa ser feito. A técnica Pomodoro propõe ciclos curtos de trabalho e pausas breves para descanso. Esse formato mantém o foco e reduz o adiamento. Iniciar com afazeres simples também ajuda. Procrastinação ou não. O importante é driblar desculpas e partir para a ação. Fatiar grandes projetos em etapas viáveis também combate esse hábito. Ao dividir tarefas extensas, cada pequena conquista traz ânimo. Em vez de encarar um bloco gigantesco, lidamos com fatias concretas. Isso reduz a paralisia inicial. Criamos um caminho de vitórias parciais que nos impulsiona rumo à conclusão. Esperar o instante perfeito é outra armadilha. As condições ideais raramente aparecem. Para vencer o desejo de deixar para amanhã, precisamos agir mesmo em cenários imperfeitos. A ação gera motivação, não o contrário. Trabalhar com o que temos agora impede que o tempo escoe sem resultados. A autossabotagem também entra em cena. Ao chegar perto de um objetivo, criamos razões para adiar a conclusão. Inconscientemente, tememos possíveis expectativas alheias. Assim, ficar parado enquanto o tempo passa realmente protege da decepção. Entender esse medo adicional ajuda a romper o padrão, permitindo finalizar projetos sem insegurança demais. Reconhecer esse comportamento é o primeiro passo rumo à mudança. Identificar o momento em que você pensa em adiar pode revelar a raiz: medo, tédio ou ausência de clareza. Com essas respostas, fica mais fácil agir. A chave é encontrar soluções reais, não simplesmente lutar contra sintomas. Evitar excessos do termo procrastinação pode aliviar a carga negativa. No entanto, saber que passar o tempo à toa é algo alterável
desperta esperança. Não se trata de perfeição, mas de melhora contínua. Cada pequena conquista conta. A procrastinação não precisa ser um rótulo, e sim uma condição reversível, com dedicação diária. Criar rotinas sólidas fortalece o hábito de enfrentar tarefas imediatamente. Definir horários fixos para estudo, trabalho ou exercícios sinaliza ao cérebro que não há espaço para adiar. Pouco a pouco, a resistência diminui. Quando ajustamos nossa mente a um padrão, a execução se torna mais natural. Outra dica é recompensar-se após cumprir atividades. Pequenos agrados motivam o cérebro a associar esforço com prazer. Isso reduz o ímpeto de ficar só pensando e não agir, pois há ganho imediato. A chave é criar um ciclo positivo. Trabalho cumprido gera satisfação, o que reforça futuras ações. Fugir das responsabilidades também afeta áreas pessoais, como finanças e saúde. Contas atrasam, consultas são adiadas, exercícios nunca viram prioridade. Ao longo do tempo, problemas se acumulam. Encarar essas pendências de forma imediata preserva energia mental e evita que situações simples se transformem em obstáculos imensos gigantes. Em alguns casos, ignorar o que é urgente reflete transtornos, como ansiedade ou depressão. O esgotamento emocional inibe a ação, ampliando o adiamento. Se houver suspeita, buscar auxílio profissional é essencial. Tratar o cerne do problema resgata o bem-estar e melhora a capacidade de enfrentar desafios diários. Comparar-se demais aos outros intensifica o hábito de adiar. Redes sociais exibem produtividade alheia e geram sensação de incapacidade, levando ao conformismo. Concentre-se no próprio progresso, definindo metas graduais e celebrando vitórias pessoais. Ao enxergar resultados, você ganha ânimo para evitar deixar tudo para depois completamente novamente. Manter um registro de tarefas e estados emocionais ajuda a diagnosticar padrões. Anote seus planos, o que realizou e como se sentiu. Se notar que sempre adia a mesma coisa, investigue o porquê. Essa introspecção orienta ajustes práticos e fortalece a autonomia para não repetir erros graves. Desviar-se de distrações é essencial. Silencie notificações, feche abas irrelevantes e crie um espaço apropriado para se concentrar. Se possível, estabeleça intervalos sem interrupções. Pequenas pausas são boas, mas o excesso dispersa. Sem foco, deixar para fazer depois se torna mais tentador. Proteja seu ambiente produtivo. Se bater aquela vontade de adiar, experimente a contagem regressiva mental, de 5 até 0, depois inicie a tarefa. Esse gatilho simples combate o excesso de análise e impulsiona a ação. É possível que funcione bem para quem busca vencer o medo de começar e realmente produzir. Alguns alegam ter melhor rendimento no limite do prazo, mas esse estresse prejudica a qualidade do trabalho. Viver em correria não traz benefícios. Planejar com antecedência permite revisar projetos e absorver imprevistos. Assim, evitamos a angústia da última hora que tantas vezes consome nossa energia. O perfeccionismo pode ser outro vilão. Ao buscar excelência absoluta, preferimos aguardar condições inatingíveis. Entretanto, concluir algo bom hoje supera idealizar algo perfeito amanhã. É essencial reconhecer que evoluímos ao longo do processo. Agir no presente evita que deixemos para fazer depois, em busca de uma perfeição ilusória. Alguns relatam trabalhar melhor sob pressão, porém esse pico de adrenalina não compensa a ansiedade gerada. Um simples contratempo pode levar ao fracasso. Organizar prazos curtos para cada estágio do projeto promove constância. Dessa forma, a tarefa não se acumula e cada pedaço ganha devida atenção. Aprender a definir prioridades assegura que o que realmente importa seja feito. Nem tudo exige urgência máxima. Se perdemos tempo com afazeres sem relevância, o que é vital fica para depois. Criar hierarquias claras protege nossas metas de longo prazo e combate a dispersão que sabota resultados.
Estabelecer datas exequíveis para cada parte de um objetivo maior dá clareza ao processo. Dividir a meta em subtarefas pontuais inibe a sensação de que falta muito tempo. Cada prazo cumprido reforça a motivação para seguir, derrotando o impulso de ficar olhando para o nada de forma repetitiva. Para estudantes, procrastinar compromete notas e aprendizado. Matérias acumuladas tornam-se pesadas para absorver de véspera. Revisões contínuas amenizam o estresse pré-prova e fixam melhor o conteúdo. Criar um cronograma realista de estudos e cumpri-lo fielmente diminui a sobrecarga e aumenta a tranquilidade acadêmica. No ambiente de trabalho, ficar olhando para o relógio enquanto o tempo passa gera conflitos. Ao atrasar relatórios ou respostas, prejudicamos prazos coletivos. A reputação profissional se abala quando alguém não cumpre compromissos. Por outro lado, respeitar deadlines e organizar tarefas traz credibilidade, demonstrando comprometimento e ajudando a construir relacionamentos sólidos no emprego. Nos relacionamentos pessoais, esse hábito abala planos e promessas. Quando a outra parte espera algo e não recebe no prazo combinado, a confiança pode se desgastar. Cumprir compromissos sinaliza cuidado e atenção. Atrasos constantes minam a boa vontade mútua e criam ressentimentos difíceis de apagar ao longo do tempo. Antes de iniciar qualquer tarefa, vale recorrer à visualização. Imagine cada etapa, sinta a satisfação do término. Familiarizar a mente com a execução ajuda a diminuir a ansiedade de começar. Assim, procrastinar perde força, pois já vemos mentalmente o processo concluído com sucesso, gerando estímulo interno. A autocompaixão também pode ajudar. Falhas acontecerão e não se pode cair na dura autocrítica que paralisa. Em vez de desistir, abrace o aprendizado e siga em frente. Erros informam ajustes futuros. A rigidez extrema só incentiva o adiamento, pois temos medo de falhar e preferimos não tentar. Metas claras fornecem rumo firme para nossas ações. Sem um objetivo definido, fica fácil dispersar. Quando se entende o porquê de cada atividade, a motivação flui com mais consistência. Ter um propósito ilumina o caminho e faz com que congelar diante da ação pareça menos atraente. Alguns defendem o parceiro de responsabilidade, alguém para quem você presta contas das metas. Apenas saber que essa pessoa acompanhará seus avanços pode estimular você a cumprir prazos. Esse compromisso social reforça o foco, desde que escolhido com cuidado, evitando pressões tóxicas que gerem mais bloqueio do que auxílio. O medo de errar reforça esse hábito. Se não tentamos, não falhamos, porém, também não avançamos. Quando aceitamos a possibilidade de tropeçar, abrimos espaço para o progresso. Agir, mesmo sem garantias, liberta nosso potencial. Assim, o impulso de não fazer nada diminui, pois abraçamos o aprendizado. Refletir diariamente sobre o que deu certo e o que não funcionou fortalece a disciplina. Em poucos minutos, podemos revisar tarefas concluídas e pendentes. Esse exercício de autoconsciência realinha prioridades e previne desvios. Pouco a pouco, deixamos de alimentar o adiamento e passamos a agir com constância. A técnica dos 2 minutos sugere que, se algo pode ser feito rapidamente, faça na hora. Evita-se acumular pequenas obrigações que sufocam a rotina. Ao executar essas tarefas imediatamente, não damos chance de adiá-las. Esse método simples clareia a lista de pendências e reforça a sensação de produtividade. Procrastinar não significa ser incompetente ou preguiçoso. É um comportamento comum, reforçado por aspectos emocionais e cognitivos. O importante é não deixar que esse padrão domine a vida. Desenvolver consciência e estratégias práticas garante o equilíbrio entre pausas saudáveis e a realização efetiva de metas. O vício digital complica tudo. Passar horas nas redes sociais ou em jogos esgota nossa energia. Reduzir o uso abusivo da tecnologia libera tempo para tarefas cruciais. Quando nos distraímos excessivamente, é mais fácil empurrar obrigações.
Regular a exposição virtual facilita manter o foco naquilo que importa. Pequenos passos diários superam esforços hercúleos ocasionais. Em vez de compensar dias de inércia com uma maratona, é melhor manter constância moderada. Essa regularidade evita que as tarefas se tornem um fardo imenso, pois não se acumulam. Resultado: rotina mais leve e menos propensa ao adiamento infinito. A autoconfiança se revela essencial. Muitas vezes deixamos para fazer depois por duvidar de nossas capacidades. Ao desenvolver habilidades e notar progresso, percebemos nosso potencial. Essa segurança interna neutraliza o medo de agir. Sentindo-nos aptos, ficamos menos inclinados a adiar, pois acreditamos genuinamente em nosso valor. Criar pequenos rituais de início, arrumar a mesa, fazer um chá ou realizar breve alongamento. Esses sinais ajudam o cérebro a entrar no modo produtivo. Condicionamos a mente a entender que é hora de começar. Esse gatilho positivo previne a inércia e consolida um hábito de prontidão diária. Pense em quantas oportunidades podem ser perdidas ao deixar para fazer depois. Projetos que nunca se concretizam, contatos interrompidos, ideias engavetadas. Perceber essas perdas estimula a agir de imediato. Cada adiamento significa abrir mão de conquistas potenciais. Conscientizar-se desse custo oculto é um antídoto poderoso contra o adiamento contínuo. Ainda que evitemos o termo procrastinação, ele descreve o adiamento recorrente. Contudo, rotular exageradamente pode bloquear soluções. Focar em ações práticas costuma ser mais produtivo. Ao encarar diretamente o ato de fazer outras coisas ao invés do que precisa, dispomos de recursos para transformá-lo, sem sentir culpa sufocante. Declarar metas em público pode motivar a cumpri-las, pois criamos um compromisso coletivo. Compartilhar objetivos com amigos gera apoio mútuo. Entretanto, selecione pessoas dispostas a encorajar, não julgar. Esse reforço social ajuda a vencer o impulso de adiar, pois existe uma espécie de responsabilidade assumida diante dos observadores. Observar o próprio biorritmo é valioso. Alguns rendem mais cedo, outros à noite. Ajustar tarefas mais complexas aos momentos de maior disposição otimiza resultados. Respeitar o corpo evita batalhas inúteis e diminui o desejo de adiar. Assim, aproveitamos picos naturais de energia para avançar nas obrigações. Seja realista ao estimar a duração de cada atividade. Subestimar a complexidade alimenta decepções. Quando nos damos conta de que algo exigirá mais tempo, sentimos desânimo. Planejar margens de segurança permite lidar com contratempos sem desespero. Dessa forma, não se acumula uma montanha de tarefas atrasadas. Comemore cada pequeno sucesso. Finalizar uma parte do projeto no prazo já é motivo para reconhecimento pessoal. Esse retorno positivo ensina o cérebro que o esforço compensa. Quanto mais associamos empenho a alguma satisfação, menor a inclinação de ficar sem fazer nada. A sensação de progresso nos abastece. A procrastinação não some de um dia para o outro. É preciso insistência e ajustes constantes. Alguns dias serão fáceis, outros desafiadores. Mas, ao persistir na postura de começar o quanto antes, criamos um padrão mental saudável. Gradualmente, o adiamento deixa de ser nosso mecanismo habitual. À medida que dominamos esse processo, percebemos maior autonomia. As pendências não se acumulam, reduzindo a ansiedade. Realizar compromissos no prazo reforça nossa autoestima e a certeza de que damos conta. Passamos a sentir prazer na eficácia, em vez de manter a rotina de correr atrás do tempo perdido. Valorize cada avanço. O simples fato de iniciar uma tarefa complicada hoje já representa evolução frente ao cenário anterior. Esse reconhecimento alimenta a autoconfiança e a melhoria se torna contínua. Quando agimos prontamente, o ciclo vicioso de deixar para fazer depois se rompe, abrindo espaço para novas conquistas. Portanto, ao tratar o tema sem focar demasiadamente em procrastinação, direcionamos esforços à prática concreta de não ter vontade de fazer suas obrigações.
cada passo rumo à ação imediata promove benefícios pessoais e profissionais. Com disciplina, autoconhecimento e planos claros, é possível superar o adiamento e encontrar equilíbrio. O momento de agir é agora. Não espere até surgir um estopim de desespero ou uma pressão insuportável. Comece pequeno, seja consistente e ajuste o percurso conforme necessário. A firme decisão de encarar cada tarefa pontualmente transformará sua rotina. Fazer hoje evita arrependimentos futuros e impulsiona seu crescimento. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se. Isso ajuda muito e não custa nada. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.